Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vi do Mundo e hoje eu venho conversar com vocês sobre poemas. Quem me acompanha aqui há algum tempo já sabe que eu fiz 2 vídeos teóricos sobre poesia, para entender melhor poesia. Vou deixar aqui nos cards, né? E eu lembro que no segundo vídeo eu até prometi fazer um terceiro para tratar de semântica e tal, eu ainda não fiz, eu tenho que me preparar para fazer. Eu não sei, eu acho que a maioria não é tão fã assim de poesia. Me deixem saber aqui embaixo, me diga alguma coisa, porque senão eu fico fazendo vídeos sobre esse tema e não tem tanto interesse assim da parte de vocês. Mas nesse vídeo eu não vou falar de poesia de forma teórica, eu vou falar de poemas que eu gosto muito. E por quê? Eu fiz um vídeo sobre o que esperar de Baudelaire, que é um dos meus poetas favoritos, e lá eu já andei pontuando algumas coisas. Quem assistiu aquele vídeo sabe qual poema do Baudelaire que eu vou citar, porque se ele é um dos meus poetas favoritos, ele tem que constar aqui. Quem assistiu aquele vídeo sabe de qual eu vou falar. Eu vou falar de um poema em prosa, Embriagai-vos, que está aqui, Pequenos Poemas em Prosa, do Baudelaire. E é um poema em que ele diz que é preciso estar sempre embriagado. É só isso que resta. Não importa do que, de vinho, de poesia, de música, do que achardes melhor. É um poema para quem se sente ímpar neste mundo, não tem interlocução, se percebe uma criatura estranha e para continuar neste mundo tem que se embriagar, não importa do que, não é necessariamente de álcool, ele fala de vinho, de poesia, enfim, você precisa de um anestésico, de momentos epifânicos, de, enfim, do que achardes melhor. O que é para você um momento epifânico? O que seria um anestésico? O que te faria estar nesse mundo de maneira mais agradável, apesar deste mundo? É mais ou menos isso, porque o Baudelaire é um pouco pessimista com as questões da modernidade, né? Quem assistiu outro vídeo sabe, né, que eu falei que ele é um dos precursores da modernidade. E lá, eu não lembro mais, mas eu acho que eu cometi algum equívoco quando eu falei da modernidade histórica e da modernidade estética. Eu acho que eu disse que a modernidade histórica começou com a Revolução de 1789, a Revolução Francesa, mas não, ela termina em 1789. Ela começa no século XV e termina em 1789. E a estética não, né? A estética começa no final do século XX. Por isso que o Baudelaire é um dos precursores da modernidade. Ele é considerado o precursor por alguns e por outros ele é considerado um dos. O outro é o Walt Whitman. O Walt Whitman é uma figura muitíssimo interessante. Talvez vocês não conheçam, talvez vagamente de ouvir falar, mas quem assistiu a Sociedade dos Poetas Mortos e vai se lembrar daquela passagem, ó Captain, my Captain, ó Capitão, meu Capitão. Os alunos sobem em cima da mesa em protesto porque o Robin Williams, o professor, foi demitido, está indo embora, e o Robin Williams tinha ensinado eles a gostarem. Ó Captain, my Captain, era o Walt Whitman. Só que tem uma outra história por trás deste poema. É um poema que ele fez para o Abraham Lincoln, presidente americano, que foi assassinado. Porque o presidente americano, pouco antes de ser assassinado, teve um sonho, que ele estava no convés, foi um sonho premonitório, em que indicava que ia acontecer alguma coisa com ele. E aconteceu, né? Foi mais ou menos o que aconteceu com ele. E aí o Walt Whitman fez aquele poema, esse Captain é do navio, da embarcação, do convés, e todo o poema foi feito para o Abraham Lincoln. Tanto é que nos funerais do Abraham Lincoln, o Walt Whitman recitou, declamou num evento lá específico. Eu fiz um post no blog falando disso, mostrando o convite lá da cerimônia que o Walt Whitman fez para o Lincoln. E vários detalhes, poemas, então eu vou deixar o post aqui embaixo para vocês darem uma olhada. Tudo isso foi só para apresentar o Walt Whitman para vocês. Sempre naquela perspectiva que vocês sabem mais do que sabem, mas não sabem o que sabem. O que é interessante no Whitman? Qual é o poema que é o Eu Canto Meu Próprio Ser? Ser com S maiúsculo, porque o ser aqui é uma entidade. É um poema que anuncia um homem moderno no sentido estético, porque o Walt Whitman, ele era bissexual, e a bissexualidade aparece aqui nos poemas dele, só que não é uma coisa agressiva, não é fraterna. Ele trata da questão da sexualidade, da bissexualidade, como ele trata
de muitas outras, que é essa questão de sentir a vida em plenitude, da forma mais ampla possível. Daí a bissexualidade também. Ele fala que ele é um, ele é 100 mil, ele representa todos. Essa ideia de abranger o mundo, de sentir o mundo a partir de si mesmo. É uma ideia que passa do subjetivo para o coletivo. Com Baudelaire é engraçado, parece que é um movimento contrário. Eu falei lá, é uma forma, lidar com o objetivo de maneira a subjetivar, internalizar o objetivo, o concreto. Achar uma expressão para o que é objetivo, para o que é concreto. Achar uma correspondência nas emoções e aí dar nome às coisas, fazer uma relação de internalização e de devolução. Aqui também é essa relação, só que eu acho que com um peso diferente. É uma relação do sujeito com o mundo, com as coisas do mundo, com o mundo concreto, de uma maneira a abrangê-la, não a internalizar e devolver. Aqui o Walt Whitman, ele quer abraçar tudo, sentir a vida em plenitude. Isso que ele é o precursor da modernidade, essa sexualidade abrangente, viver a vida de maneira plena, religiosidade também de maneira bem aberta, sem dogma. Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto. E eu acho esse poema lindíssimo. Esse poema é quase uma crônica, é uma historinha com começo, meio e fim. É lindo demais, gente. Eu leio, releio e não me canso. O João Cabral de Melo Neto nos apresenta a seca em versos. Toda a história do retirante. Então aquilo que a gente vê em O 15 da Raquel de Queiroz, aquilo que a gente vê em Vidas Secas do Graciliano Ramos, a história do Fabiano, a gente vê aqui em verso, de maneira versificada. E agora eu vou falar de dois poemas que eu não tenho aqui o livro, né, que eles estão, mas eu tenho, você acha facilmente na internet. O meu poeta brasileiro favorito, já disse aqui, é o Drummond. Vou citar apenas um poema dele, porque eu vou fazer outros vídeos sobre poesia, sobre os melhores poemas, então aí eu cito mais. Neste vídeo eu vou citar A Máquina do Mundo. Eu já falei deste poema, acho que no vídeo A Recusa na Literatura, porque aqui o eu lírico recusa A Máquina do Mundo. E A Máquina do Mundo é uma intertextualidade, ele dialoga com a Divina Comédia, Dante Alighieri, que é A Máquina do Mundo, aparece lá. Os Lusíadas de Camões, A Máquina do Mundo, aparece lá. Depois Haroldo de Campos faz também um poema sobre a máquina. Aliás, esse poema poderia entrar naquela série de vídeos que eu faço de ressonâncias literárias, né? Vai ressonando em várias obras. E aqui é um sujeito lírico que está andando lá pela estrada, acho que de Itabira. O começo dele é o começo da Divina Comédia. A ideia de no caminho, seguindo lá. E de repente aparece a Máquina do Mundo, majestosa, que se abre na frente dele, oferecendo tudo. E ele simplesmente recusa. É simples assim o poema? Não. O poema tem uma sintaxe elaborada, complexa, começa com inversão sintática, a máquina se apresenta lá no meio. O poema não é muito fácil. Se você não conhece o poema, se ele é a primeira vez, não entende nada. Talvez entenda agora que eu estou falando sobre ele, mas assim, se ele caísse nas suas mãos, assim, você não ia entender muito bem na primeira leitura, porque ele tem uma sintaxe complexa. Mas o resumo do poema é isso. Ele está lá andando, sujeito lírico, parece a máquina do mundo, oferecendo tudo o que ele quis, e ele recusa. O que ele recusa? O que é a máquina do mundo? Ora, você precisa ir em Camões para entender? É possível entender esse poema sozinho, ele para em pé sozinho. Mas se você for até Camões, você vai entender melhor. A máquina do mundo é o que ali? É uma engenhosidade, né? Representa o universo, a forma de funcionar, os mistérios do universo, né? A máquina representa. Porque o universo era visto como uma máquina, uma engenhosidade, cheia de engrenagens e tal. E a máquina se revela para esse sujeito lírico. Você que sempre quis entender isso, entender aquilo, buscou por isso, por aquilo, agora toma, estou te oferecendo. E o sujeito lírico recusa. Por isso que está lá na recusa da literatura. Recusa por quê? Porque passou um momento.
Ele está num momento que ele não se interessa mais. A gente consegue entender isso muito bem, eu tenho certeza que todo mundo consegue, porque às vezes a gente quer muito uma coisa na vida e aquela coisa não vem. Quer, não vem. Depois você perde o interesse. Depois quando ela vem, você não quer mais. Porque você já está em outro momento, tem outra vibe. É isso que ele faz. Ele não quer mais a máquina do mundo. E o sujeito lírico segue com as mãos pensas. Eu até falei desta imagem das mãos pensas. Pense o que é uma mão pensa. Ela tem ligação com o corpo, certo? E aí, só que ela continua suspensa, sem contato. Ela tem vida, mas ela não toca em nada. E segue por inércia. A figura que representa esse sujeito lírico é o final. Essa mão pensa que segue. Ele está vivo, está aqui, está associado a tudo, mas ele não toca em nada. Ele segue por inércia. Fantástico, esse é considerado por muitos críticos o melhor poema brasileiro. E eu não sei se é o melhor, mas é um dos meus favoritos, ele é fantástico. E o outro poema que eu vou citar é de um poeta que não é tão conhecido, não é tão famoso, pelo menos para a maior parte das pessoas, mas é um dos meus poetas favoritos também, que é o Rilke. O Rilke tem alguns poemas interessantes. Eu tenho 6 livros do Rilke, mas o poema que eu vou citar não está aqui. Chama A Pantera. Eu sei que se você viu aquele filme Tempo de Despertar, você sabe de que filme eu estou falando. Mais um filme com Robin Williams e mais um filme com um poema interessante. Quem lembra desse filme? O Robin Williams era um médico que tratava lá de pacientes internados já em estado assim, meio vegetativo. E o Robert De Niro é um desses pacientes. Até que ele quer testar uma droga lá para reanimar esses pacientes e eles voltarem a viver de maneira mais plena e tal. No momento que o Robin Williams está lá, está no zoológico, olhando a pantera, assim, vem esse poema em off. E ele está lá decidindo se usa droga ou não. Eu fiz um post também falando deste poema, do filme e do Jardin des Plantes, de Paris, combinando isso tudo, interpretando um pouco o poema, o significado dele aí no filme Jardin des Plantes. Por que Jardin des Plantes? A epígrafe desse poema é algo assim, no Jardin des Plantes de Paris, não sei o que, e a data lá. Por quê? A gente está falando de um momento, isso século XVIII, acho que tem a data lá. O Jardin des Plantes é uma espécie de jardim zoológico, jardim botânico que tem em Paris. Não tem um equivalente aqui no Brasil do que é aquilo. A gente tem vários espaços, quando se junta pode chegar a algo próximo àquilo, porque é uma espécie de zoológico, Jardin des Plantes, de Museu de História Natural, está tudo ali. Eu, quando estava em Paris, eu pisei nesse Jardin des Plantes, me veio o Rilke, me veio a pantera. Eu andava por lá e a pantera ressonando aqui, ressonância da pantera. E lá tem uma placa, no post eu tenho a imagem dessa placa falando da história do Jardin des Plantes. A gente está no momento, quando ele foi criado, que não tinha a tradição de bicho de cativeiro. Bicho de cativeiro, a invenção burguesa, a prisão, trazer a natureza para a sociedade, para a civilização. Planta dentro de casa, bicho em zoológico, isso é tudo invenção burguesa quando começou a organizar as coisas. Louco no hospício, artista de rua em circo, leproso em hospital. Essas instituições foram criadas, acho que quase todas no século XVIII, para isso. Trago o que me interessa, a natureza, para mostrar domínio, né? Era a ideia vigente na época. E aparto, higienizo, organizo, distancio o que não me interessa mais para deixar as ruas livres para a circulação burguesa e aprisionar o que me interessa. Tem em casa uma plantinha, um bichinho, ou perto de casa. Mais ou menos isso. Olha como eu sou cruel com os burgueses, mas enfim. Falando de Rilke, por que a pantera é interessante? Porque Rilke é um daqueles poetas que descrevem aquilo que a gente pensa que não é possível descrever. Sabe aquele átimo que você acha que não é possível descrever? Rilke descreve. Então ele é capaz de descrever assim o átimo em que a cabeça de um palito de fósforo pega fogo. E no caso da pantera, a imagem mais forte que me vem é ele descrevendo esse movimento dessa parte aqui da pantera. Pantera de 4, quadrúpede, claro. E ele descreve esse movimento, círculos concêntricos. Ela andando, e ele descreve esse movimento, expressando a emoção, se é que posso falar assim, de um bicho de cativeiro, mas um bicho
sem histórico de cativeiro, né? Porque hoje muitos bichos já nascem em cativeiro e já são mansos. Não, aquela pantera não era pantera de cativeiro. Ela estava enjaulada. Então é toda uma contenção de emoção que tá saindo pelos poros e ela olhando as grades e algo que instila. É fantástico esse poema. E o que isso tem a ver com o filme? Ora, no filme, o médico está tentando testar uma droga em pacientes que estão aprisionados num corpo. Pacientes com potencial de vida, mas um corpo que não reage. Então ele quer libertar esses pacientes deste corpo que não reage aos estímulos. Então ele testa a droga nesse sentido e dá certo, pelo menos por um tempo dá certo. Então ele, no Jardim Zoológico, olhando aquela pantera, com o poema do Rilke em off e todos os pensamentos dele, com as considerações dele para testar o remédio, né, a medicação, para ver se funciona. Então, o Rilke, ele trata dessa contenção, de um corpo aprisionado, de alguém aprisionado num corpo, que é mais ou menos isso, a pantera. E percebam toda essa relação com o Jardim Zoológico, o Jardin des Plantes e tudo mais. Uma coisa que eu estava esquecendo de dizer sobre o Walt Whitman. Fernando Pessoa não seria Fernando Pessoa sem Walt Whitman. Sim, principalmente o heterônimo Álvaro de Campos, que tem até um poema, acho que Saudação ao Walt Whitman, né? Então leiam lá esse poema e depois leiam alguma coisa do Walt Whitman, vocês vão ver, tá tudo ali, a relação, tá tudo ali, né? Como se já não tivesse no título do poema. E falando do Fernando Pessoa, por que ele não está aqui neste vídeo? Porque não merece? Não, muito pelo contrário, é que eu não soube escolher qual poema, sobre qual poema falar, mas este é apenas o primeiro de uma série de melhores poemas. Então, eu espero que num segundo vídeo com essa temática, sobre os melhores poemas, eu tenha escolhido algum do Fernando Pessoa para falar aqui. Assim como vou falar de outros do Drummond e tudo mais. Então, se você gostou desse vídeo, por favor, avalie, curta, se inscreva no canal caso não seja inscrito e não esqueça de me seguir nas redes sociais, o Kiwi do Mundo, Snapchat, Instagram e Facebook. Muito obrigada por assistir, beijos e tchau, tchau.